Domingo, 3 de julho de 2022, solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. É inclusive a solenidade mais antiga da Igreja. Nasceu lá no século IV. E hoje é também o dia do Papa. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta 3 pontos: a opinião do povo em relação a Jesus, a opinião de Pedro e a resposta de Jesus a Pedro. Jesus pede a opinião das pessoas sobre a sua própria pessoa. As respostas são diferentes. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Ainda hoje a variedade de opiniões sobre Jesus é imensa. Jesus logo pede a opinião dos discípulos. Pedro torna-se o porta-voz e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? A resposta não é nova. Antes, os discípulos já haviam dito a mesma coisa, lá no capítulo 14 de Mateus. No Evangelho de João, a mesma profissão de fé é feita por Marta, João 11. Significa que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus. E aí vem a resposta de Jesus a Pedro. Jesus proclama Pedro feliz, porque ele recebeu uma revelação do Pai. Aqui também a resposta de Jesus não é novidade. Anteriormente, ele havia louvado o Pai por ter revelado o reino aos pequeninos e não aos sábios, Mateus 11. E havia feito a mesma proclamação de felicidade aos discípulos, porque eles estavam vendo e ouvindo coisas que ninguém sequer sonhava, Mateus 13. Pedro deve ser pedra, um fundamento estável para a igreja, para que ela possa resistir às portas do inferno. Com essas palavras de Jesus, Mateus anima as comunidades perseguidas da Síria e da Palestina. Mesmo que fracas e perseguidas, as comunidades têm uma base estável, garantida pela palavra de Jesus. A pedra, como base da fé, evoca a palavra de Deus para os exilados. Ouçam-me vocês que estão em busca de justiça. Vós que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, para que a pedreira de onde fostes extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque só a ele o chamei, abençoei e multipliquei. Jesus dá um nome a Simão e o chama de pedra, Pedro. Pedro é a pedra de 2 maneiras. Ele é a pedra fundamental, Mateus 16, mas também é a pedra de tropeço, logo no versículo 23. Na nossa Igreja Católica, insistimos muito na pedra fundamento de Pedro e esquecemos muitas vezes a pedra tropeço de Pedro. Por um lado, Pedro estava fraco na fé, duvidoso, tentou desviar Jesus, teve medo no jardim, adormeceu, fugiu, não entendeu o que Jesus estava dizendo.
Por outro lado, era como os pequeninos que Jesus proclamou felizes. Sendo um dos 12, ele se torna seu porta-voz. Mais tarde, após a morte e ressurreição de Jesus, sua figura cresceu e se tornou um símbolo da comunidade. Pedro está firme na fé, não por mérito próprio, mas porque Jesus ora por ele para que sua fé não desfaleça. A palavra igreja, em grego eclésia, aparece 105 vezes no Antigo Testamento, quase exclusivamente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas. Nos Evangelhos aparece 3 vezes, apenas em Mateus. A palavra significa literalmente convocados ou escolhidos. Indica as pessoas que se reúnem chamadas pela palavra de Deus e procuram viver a mensagem do reino que Jesus traz. A igreja ou a comunidade não é o reino, mas um instrumento e uma representação do reino. O reino é maior. Na igreja, na comunidade, deve aparecer aos olhos de todos o que acontece quando um grupo humano deixa Deus reinar e se apodera da própria vida, e como precisamos melhorar este nosso testemunho. Pedro recebe as chaves do reino. Um dos pontos em que o Evangelho de Mateus mais insiste é a reconciliação e o perdão. É uma das tarefas mais importantes das comunidades. Imitando Pedro, devemos ligar e desligar, ou seja, fazer com que haja reconciliação, acolhimento recíproco e construção da fraternidade. São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo, como dito no início, é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, há também 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo, 22 de fevereiro temos a festa da Cátedra de São Pedro, 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. O martírio dos dois deve ter ocorrido em ocasiões diferentes. São Pedro crucificado de cabeça para baixo na Colina Vaticana, em 64, e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes, em 67, mas não há certeza quanto ao ano desses martírios. São Pedro e São Paulo não fundaram Roma, mas são considerados pais de Roma e considerados pilares que sustentam a Igreja tanto por sua fé e pregação como pelo ardor e zelo missionário. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu a dignidade de ser o primeiro Papa da Igreja. A ele Jesus disse: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha Igreja." São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. No Brasil, em homenagem a São Pedro, fogueiras são acesas, mastros são erguidos com a sua bandeira, fogos são queimados. São Pedro é caracterizado como protetor dos pescadores. A brincadeira do pau de sebo, por exemplo, está em várias regiões, estando diretamente relacionada com a festividade deste santo. Príncipes dos apóstolos e doutores no universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, nos vemos amanhã.